Olá, olá, pessoal, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Aqui é a Fátima Roden, mentora, terapeuta, palestrante, escritora. Mas meu primeiro ofício, né? Minha primeira profissão foi agricultora, né? Então, sou agricultora, empreendedora rural também. E hoje a gente está aqui trazendo, então, essa abertura dessas aulas que a gente vai começar a fazer aqui no YouTube, umas aulas de um estilo diferente, um estilo onde a gente vai estar aqui no Meet ou no Zoom, conversando com vocês de frente a frente, num bate-papo, né? Vai ser uma palestra-aula, um bate-papo-aula, ou então uma reflexão-aula, né? Não somente uma aula onde somente uma pessoa fala e a outra escuta, onde somente uma ensina e a outra obedece, ou então a outra aprende. Não, aqui vamos aprender juntos, porque juntos somos mais, e todos nós temos o que ensinar, todos nós temos o que aprender. Nunca sabemos tudo, nunca vamos saber. Então, o autoconhecimento e o aprendizado, eles devem ser constantes na nossa vida, porque é eles que trazem a qualidade de vida e também os hábitos saudáveis que a gente adquire na nossa vida, né? Então, essa aula aqui hoje, ela faz parte de um projeto da comunidade Novamente. É uma comunidade do WhatsApp gratuita, onde a gente está trazendo conteúdos e também irá trazer, então, essas aulas ao vivo, todas as terças-feiras. Hoje, então, é a primeira aula oficial, já aconteceu uma aula alguns meses atrás, mas a gente não lançou ela como oficial, porque foi dada uma interrupção, e agora, então, foi dada a largada, né? Foi dada a largada. E essa largada agora, então, ela vai ser para valer, né? Então, a gente vai ter toda terça-feira aqui conteúdos incríveis, transformadores. A gente conta com a presença de vocês. A gente sabe que hoje, como sendo o primeiro dia, muitas vezes as pessoas ainda não estão habituadas a tirar esse tempinho, a organizar a sua agenda, mas eu estou aqui, né? Eu estou aqui fazendo a aula para vocês, vai ficar gravada essa aula, como todas as outras demais, e vocês terão acesso no meu canal do YouTube, Novos Hábitos, Nova Vida. E já aproveite e já se inscreva lá no canal do YouTube. Você que está aqui entrando na aula ao vivo e você que está assistindo esse vídeo agora. Entre lá, se inscreva, ative o sininho de notificações, que tem muito conteúdo bom já por lá. E agora, com essa rodada de aulas que a gente vai fazer aqui, vai ter muito conteúdo transformador. Então, hoje, a gente quer trazer o tema vida plena mais estilo de vida, né? O que a vida plena tem a ver com o nosso estilo de vida? Então, a gente vai falar um pouco sobre esse tema nessa aula de hoje, né? E para quem não me conhece ainda, né? Me chamo Fátima Roden, né? Já me apresentei um pouco ali no início do vídeo e trabalho hoje, então, nessa transição de carreira do empreendedorismo rural, né? Como feirante, agricultora, feirante, ainda atuando na propriedade, produzindo produtos alimentícios, vendendo numa feira de produtor, vendendo direto ao consumidor, colocando alimento na mesa da comunidade, né, da minha comunidade giroaense, que é o lugar aqui onde eu moro, Giroá, Rio Grande do Sul, e junto com a minha família, então, a gente trabalha produzindo alimentos, tanto para o nosso sustento, como também para comercialização direta ao consumidor. E também agora empreendendo, né? Empreendendo em algumas melhorias, né? Para, então, ter uns produtos mais qualificados também. Mas, mesmo assim, né? Perto de dar uma trégua um pouco no trabalho braçal, como se diz, estou tentando, assim, implementar na minha vida nova rotina, novos hábitos, novo estilo de vida, um estilo de vida um pouquinho mais leve, um pouquinho mais saudável, um pouquinho mais, com mais leveza, com mais sutilidade, com mais prazer, com mais tempo
para mim mesma, tempo para minha família, para o meu marido. Então, a gente está, assim, buscando essa vida plena, essa qualidade de vida, a essa altura das nossas vidas, né? Então, quem trabalha desde lá do início da sua vida, constrói, faz dinheiro, como se diz, prospera financeiramente, adquire coisas, adquire objetos, adquire bens e vai construindo uma vida sólida para que depois, mais tarde, a gente consiga também delegar um pouquinho dessa construção para outras coisas que talvez nos trazem um pouco mais de conforto e qualidade de vida, no sentido de ter não somente qualidade de vida, de viver bem, de estar bem, morar bem, de usufruir de bens, mas sim a qualidade de vida, aquela que vem de dentro, aquela que é da nossa essência, aquela que faz com que a gente transpire o amor, a paz, a felicidade, né? Então, é essa qualidade de vida que precisamos buscar no nosso dia a dia. E por que esperar até terceira idade, como se diz, para buscar essa qualidade de vida? Então, hoje, na terceira idade, eu sinto essa necessidade de trazer essas orientações e esse autoconhecimento e esse conhecimento para você através da minha experiência, das minhas ações vividas, das minhas atitudes que eu mudei, dos meus desafios que eu enfrentei, né? Então, muitos desafios que eu enfrentei, muitas doenças, muitos traumas, muitos bloqueios, muitos hábitos nocivos, né, não saudáveis. Então, hoje estou aqui para mudar um pouco. Perdão. Mudar um pouquinho essa visão, né, essa visão. Então, eu tive vários desafios também para estar aqui hoje, né? Eu já estou postergando esse início dessas aulas já há muito tempo, né? E estou me capacitando já há muito tempo, estou estudando para isso há muito tempo. E sempre jogando, empurrando com a barriga, como se diz. E estruturei muito bem o meu grupo do WhatsApp, hoje com mais de 500 pessoas no grupo, mas mesmo assim eu não tinha ainda tomado a liberdade e nem a coragem, e como dizem muitos, né, nem a vergonha na cara de pegar e enfrentar, né, enfrentar, então, o que Deus me chamou, né, o propósito de vida, a missão que Deus me chamou. E compartilhar essas experiências, esses resultados que eu tive, né, com essa mudança de estilo de vida, para mim é muito gratificante, é muito importante, porque eu sei que isso pode fazer a diferença na sua vida, pode fazer a diferença na vida de muitas pessoas, pode fazer a diferença na vida da sua família. Então, isso é algo que eu plantei e que aos poucos eu vou colhendo. Então, hoje falar sobre vida plena e estilo de vida para mim é um orgulho e um prazer imenso, né? Então, muito feliz mesmo em estar começando esse desafio aqui. E se Deus quiser, com a força de vocês, com os likes de vocês, com os comentários de vocês aqui no vídeo, com as perguntas, com as sugestões, com os compartilhamentos, eu tenho certeza que eu vou conseguir, porque um ajuda o outro, né? Eu posso estar ajudando você com a minha fala, com a minha palestra, com a minha aula. Você pode estar me ajudando, divulgando esse vídeo, enviando para pessoas que talvez estejam precisando desses momentos de orientação, né? Orientação, porque a vida é muito dura muitas vezes conosco, né? E a gente carrega muitos traumas, muitos bloqueios que a gente muitas vezes não consegue liberar. A gente muitas vezes não consegue nem perdoar coisas que nos fizeram, pessoas que nos magoaram, e isso acaba acarretando em nós uma carga negativa muito grande.
e isso vai adoecendo o nosso espírito e as nossas emoções, e vai adoecendo também o nosso mental. E aí a nossa mentalidade, o nosso pensamento, que é o que manda em nós, né, a nossa mente que manda em nós, ela acaba adoecendo, e quando ela acaba adoecendo, ela vai levando essa doença, né, esse gene, esse vírus, ou essa célula doente, como se diz, a todos os lugares do nosso corpo. Ela leva para o espiritual, para o emocional, para o energético, para o físico, e a gente acaba tendo as doenças psicomáticas, inclusive câncer, que foi o que eu tive também, né? Além da bulimia, além da compulsão por compras, além da depressão pós-parto que eu tive do meu primeiro filho e que eu só descobri anos depois que era depressão pós-parto, né? No momento eu não sabia o que que era, não sabia o que eu sentia, não entendia o que eu sentia, né? Eu sabia o que eu estava sentindo. E hoje, quando eu revivo e quando eu relembro, eu ainda sinto. E sinto com toda a intensidade o que eu senti no momento. Mas jamais abri isso para ninguém na época. Então, hoje eu percebo que isso foi uma depressão pós-parto e eu consegui, na verdade, transpor isso tudo com oração, com força de vontade, com energia, com um propósito, né? Por, por ter um porquê, por ter meu filho para criar, por ter minha casa para cuidar, meu marido para cuidar, para ajudar e para atender, e cuidar também, né? Porque um cuida do outro. O casal, para ser um casal e para ser para ser feliz, um precisa cuidar do outro. Então, a gente precisa ter esse discernimento. E depois de ter passado tudo isso e ter chegado a ter um câncer, eu vi que muitas coisas aconteceram na minha vida não por destino, não por karma, como muitas pessoas dizem, ou por castigo, ou como que eu vou dizer ainda assim, por eu ter buscado isso, não é que eu busquei isso, mas eu permiti que isso acontecesse. De certa forma, eu contribuí para que isso acontecesse. E no momento que a gente se dá conta disso, a gente percebe que se a gente pôde contribuir e a gente foi capaz de contribuir para que uma doença se instalasse em nosso corpo e a gente não teve forças o suficiente para dar conta, ou então para que ela não se instalasse, quando a gente se dá conta do quão forte que a gente é, quando a gente supera a doença, quando a gente vence, quando a gente passa por tudo isso e aprende o que foi destinado a nos aprendermos com isso, com essa aprovação, com esse desafio, aí a gente percebe que a gente pode tudo, né? A nossa mente pode tudo, o nosso corpo pode tudo, a nossa vida ela é muito perfeita, ela é sábia, mas a gente precisa ter um olhar de discernimento para tudo isso. Então, hoje eu preparei 5 pilares bem importantes que eu vou dar uma pincelada, porque a minha aula não vai passar de 1 hora e 10 no máximo, né? Porque a gente sabe que vídeos muito longos são mais difíceis das pessoas conseguir acompanhar, assistir, se bem que agora no YouTube também tem o modo de acelerar o vídeo, né? Então, eu sou uma pessoa que não falo muito rápido, então, quem quer acelerar o vídeo vai conseguir assistir o vídeo na metade do tempo, ou talvez até menos do que a metade do tempo, né? Então tem essa opção também. Inclusive, eu tenho um vídeo no meu canal explicando como que faz isso, porque como eu sou da terceira idade e tenho dificuldade com algumas coisas digitais, com algumas manobras digitais, então algumas coisas que eu aprendi, eu repassei em vídeo para outras amigas minhas, e aí eu tive a ideia de soltar lá no meu canal os videozinhos ensinando coisinhas simples assim, mexer no celular, mexer no Instagram, mexer no YouTube. Então, quem quiser assistir também tem esses videozinhos lá também. E no quesito de vida plena,
eu trouxe 5 pontos muito importantes, que é importante a gente trabalhar com consciência, para que a gente alcance essa vida plena. E o que são esses 5 tópicos, esses 5 pontos importantes? São o autoconhecimento, né? O que é o autoconhecimento? O autoconhecimento é eu me conhecer, é eu entender os meus sentimentos, eu saber identificar o que eu estou sentindo, como eu estou sentindo e por que eu estou sentindo. Porque no momento que eu identifico tudo isso, eu consigo me proteger, né? Ou então me defender, muitas vezes também, de algo que eu possa sentir ou que eu possa pensar. E o segundo ponto que eu também acho muito importante, assim, é o propósito. Propósito. Nossa, o que que é o propósito? O propósito é ter um porquê para tudo que você faz na sua vida. Não faça as coisas aleatoriamente, não faça as coisas por fazer, não faça as coisas sem emoção, sem paixão, sem vontade, sem querer. Então, tudo o que você faz, tudo que você faz precisa ter um propósito. Porque quando tem um propósito, você faz porque você deseja alcançar algo, ou porque você deseja ajudar alguém, ou porque você deseja colher algum bem, algum fruto daquilo que você quer fazer. Então, quando você tem um propósito, é como se você tivesse um imã que atrai você a fazer aquilo que você quer alcançar, para chegar naquilo que você quer alcançar. É como ter um objetivo e ter um foco, né? O meu foco está aqui, ó, na minha frente, aqui na minha câmera. Se eu desviar o olhar da minha câmera, eu vou me distrair e eu não vou conseguir alcançar o meu objetivo, o meu propósito. Então, muitas vezes a gente precisa estar focada naquilo que a gente quer na vida. A maioria das vezes é preciso isso. Às vezes a gente, nós mulheres principalmente, falando agora em especial para as mulheres aqui, porque os homens também nos dizem isso, muitas vezes, né, homens? Homens que estão aqui me escutando, vocês muitas vezes falam isso pra gente. Ah, a mulher quer fazer tudo ao mesmo tempo, a mulher quer fazer várias coisas ao mesmo tempo, e mulher faz várias coisas ao mesmo tempo. Só que atenção plena você só vai conseguir ter em uma única coisa, né? Quem ainda não leu o livro Única Coisa, lê o livro Única Coisa, para ver. O que que diz nesse livro tudo? Porque, assim, quando eu foco uma atenção plena, uma atenção centrada em algo, às vezes está acontecendo algo ao meu redor ou no meu lado, e às vezes eu não escuto. Não acontece às vezes com vocês isso, até mesmo às vezes quando você está olhando algo no celular, ou você está lendo um livro muito bom, que você está muito interessado na história daquele livro, e você se concentra tanto naquilo que você às vezes não ouve nem a pessoa do teu lado chamando o teu nome. Porque o nome da gente é algo que desperta, que dá um clean lá dentro, um clean, né, dentro da cabeça da gente. Mas muitas vezes a gente está tão focado que nem o nome da gente a gente não ouve, muito menos outras palavras ou outros barulhos ou outras ações acontecendo ao nosso redor. Então, isso é estar focado, isso é ter um propósito, isso é ter um foco, isso é ter uma meta. Né? Então, no momento que eu tenho uma meta, eu posso fazer outras coisas também, mas eu preciso aprender a focar num único objetivo de cada vez. Posso fazer 4, 5 coisas em uma hora. Posso delegar 10, 15 minutos para cada uma dessas tarefas, mas quando eu delegar para aquela tarefa, eu vou delegar somente para aquela tarefa. Então, isso é ter um propósito e ter um foco, ter uma meta, ter um lugar onde eu quero chegar e eu preciso chegar 100%. Preciso estar 100% ao chegar nessa meta. Outra coisa muito importante para se ter uma vida plena é o equilíbrio emocional. Tá? O equilíbrio emocional é algo um pouco mais complexo, porque as nossas emoções elas são muito contraditórias. E muitas vezes a gente sente
coisas que a gente não gostaria de estar sentindo, né? Então, a gente fica assim, nossa, não estou conseguindo me concentrar, eu não estou conseguindo cuidar desse meu sentimento, dessa minha emoção, seja ela raiva, rancor, ódio, empatia, e às vezes também outros sentimentos bons, amor, solidariedade, caridade, e muitas vezes não sei lidar com isso. Não sei lidar com isso e muitas vezes eu não sei nem por que que eu estou sentindo isso, né? Então eu tenho um desequilíbrio emocional, porque em primeiro lugar eu não sei de onde vem a emoção e nem por que ela vem, e nem como que eu vou controlar ela e o que eu vou fazer com ela. Porque a emoção, ela tem um princípio, geralmente, na nossa mente, né? Geralmente é na nossa mente. Alguma coisa que alguém nos fala, né? E que a gente já logo absorve, né? Pelos nossos ouvidos e a gente já pensa, né? Naquilo que a pessoa falou. Aí, no momento que a gente assimila aquilo que a pessoa falou, a gente já vai pro peito, né? Já vai pro coração, já vai pro sentimento. E aí já vai para a emoção. Porque após esse sentimento, após eu interiorizar essa emoção, eu já vou sentir algo, né? Então, se é uma coisa boa, eu vou sentir tranquilidade, prazer, amor, alegria. Agora, se for uma coisa ruim, eu vou sentir outros sentimentos que não são muito bons. E aí, muitas vezes, eu fico bloqueada pelos sentimentos ruins e não consigo transmutar isso, não consigo falar sobre isso, não consigo falar para a pessoa o quanto que isso me machucou, o quanto que isso me magoou, o quanto que isso está me fazendo mal. E aí eu carrego comigo isso. E aí eu alimento esse desejo de vingança, de ódio, de raiva, de mágoa. E esse sentimento ele vai criando raízes não muito boas dentro de nós, né? Ele vai criando algo que vai enraizando. E quanto mais eu alimento esse sentimento, mais ele vai se fortalecendo. Então, quanto antes eu puder resolver algo, melhor é. Quando tem o inverso, né, que é o sentimento da alegria, da felicidade, da paz, da benevolência, da caridade, da empatia, também eu preciso manifestar isso. Porque muitas vezes eu também guardo esse sentimento para mim e eu não manifesto ele para as pessoas que eu gostaria de manifestar. E aí depois eu posso me arrepender. Talvez seja tarde, talvez eu não tenha mais oportunidade de falar sobre aquele sentimento, sobre aquela emoção. E nada melhor do que a gente equilibrar as nossas emoções, enfrentando elas, né? Falando com elas, sentindo elas, vendo elas, analisando elas, interiorizando elas. Nossa, isso é tudo muito profundo, né? Tudo muito difícil. Então, às vezes, tem um emaranhado de sentimentos e de emoções dentro de nós que estão conflitando entre eles, né? Os sentimentos todos estão em conflito e a gente não sabe o que fazer. Então, o ideal seria a gente analisar bem, como eu já disse anteriormente, de onde eles vêm, por que eles vêm, né? Qual foi a causa deles? Como que eu estou me sentindo depois que eu me dei conta dessa emoção, né? E no momento que eu identificar todos esses gatilhos, né, de onde vem, como eles vêm, como que eu estou me sentindo, eu vou conseguir trabalhar uma maneira de conseguir elaborar, né, algo que eu possa harmonizar eles, equilibrar eles, né? Então, o equilíbrio emocional ele é muito importante
também para a nossa vida plena. O quarto pilar, então, relacionamento, né? Relacionamento. Relacionamento é algo muito conflitante, né? A gente fala assim a palavra conflitante no bom sentido, né? Porque existem muitos conflitos entre relacionamentos, não somente relacionamentos de casais, mas sim relacionamento entre pais e filhos, entre cônjuges, né? E entre família no geral, né? Então, muitas vezes os conflitos eles acontecem por negligências, né? Quando a pessoa é negligente, quando a pessoa é uma pessoa assim que sempre quer estar certa, né? Uma pessoa que sempre acha que tem razão em tudo e acha que está no direito, muitas vezes, de falar todas as coisas, mas que não está no dever de ouvir, muitas vezes, né, a outra pessoa também. Ou que se sente no direito de se magoar com facilidade, mas não percebe que magoa também e que as outras pessoas talvez conseguem trabalhar melhor esse sentimento delas e não ficam com aquela mágoa, com aquele rancor, né? Então, os relacionamentos, para que eles sejam saudáveis, eles têm que ter uma via de mão dupla, né? Eles têm que ir e vir, né? Então, eu preciso me relacionar bem com uma pessoa, e o meu relacionamento ele é saudável quando tudo o que eu faço para mim não prejudica o outro, e tudo o que o outro faz para ele não prejudica a mim. E aí muitas pessoas vão dizer assim, mas isso é um mundo dos sonhos, isso não existe, né? Isso não existe. Existe, existe sim. Porque quando a gente faz algo de errado e a gente percebe que a gente está errado, porque errar é humano, né? Errar é humano, todos nós erramos. Nós não temos toda a razão, nós não temos toda a certeza das coisas, nós erramos hoje, nós acertamos amanhã e vice-versa. E quando nós erramos e quando nós reconhecemos que erramos e vamos em busca da perfeição, em busca da correção do nosso erro, nós nos tornamos pessoas que buscam um relacionamento amoroso, perfeito. Amoroso, eu quero dizer, no sentido de amor, amor incondicional. Não precisa ser amor de cônjuge, de casal, amor incondicional, aquele amor que ama acima de tudo, que ama incondicionalmente, independente da condição que as pessoas estão, né? Seria o amor que Jesus mesmo nos ensinou, né? Então, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Então, ali já diz tudo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ame seu próximo como a si mesmo. Se eu amo meu próximo como a mim mesmo, então eu não posso maltratar meu próximo, eu não posso injuriar meu próximo, eu não posso condenar e julgar meu próximo, porque aí eu vou estar fazendo isso comigo mesmo, né? Teve uma vez que eu fiz uma mentoria, e aí a gente estava falando sobre espiritualidade, sobre amor próprio, autoconhecimento, e aí foi falado, assim, também sobre relacionamento, um pouco nesse mesmo sentido como eu estou trazendo para vocês agora aqui. E nessa aula, assim, a gente falou sobre que o relacionamento, ele precisa, em primeiro lugar, ser bom contigo mesmo, né? Então, assim, aquilo me tocou profundamente. Como assim eu ter um bom relacionamento comigo mesmo? Eu preciso me amar, me gostar, me defender, me respeitar. E porque, na verdade, se você for analisar, nós somos energia, nós somos divindade, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, né? Então, o mentor, ele fez um mix de conexão com espiritualidade, emoções, mentalidade, energias, e aí ele fez aquele mix e fez aquela compreensão, aquela busca por compreensão, por perfeição. Nós não podemos ser impecáveis,
perfeitos e impecáveis, mas nós podemos chegar próximos à perfeição, porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Se nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, nós somos partículas de Deus. Se nós somos partícula de Deus, nós temos um pouquinho de Deus dentro de nós. E se nós precisamos amar mais, precisamos amar o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos, nós precisamos amar a nossa pessoa, né, a nossa vida, como a gente ama o próximo e como a gente ama a Deus, porque na verdade nós somos partículas de Deus, nós somos Deus. Se eu não me amo, se eu não me cuido, se eu não me respeito, eu estou desrespeitando a Deus, não somente a mim, mas a Deus, a minha essência, né? A minha luz, a minha vida, o meu espírito. Então, isso é muito forte. Precisamos ter um bom relacionamento conosco mesmo, para que a gente possa ter esse relacionamento próximo à perfeição, né? Jamais perfeito, jamais autoritário, jamais eu sei tudo, eu posso tudo, eu sou. Não. Somos humildes, precisamos ser humildes, precisamos reconhecer nossos erros, precisamos reconhecer que somos falhos, mas precisamos também respeitar e exigir o respeito, né? Exigir, não, conquistar o nosso respeito que a gente merece, né? Então, somos nós que conquistamos o respeito que nós merecemos, somos nós que permitimos as pessoas nos fazer o que elas nos fazem ou nos desrespeitar da maneira como nos desrespeitam. No momento que a gente se impõe de uma maneira objetiva e uma maneira carinhosa, uma maneira, me fugiu a palavra agora, mas uma maneira assim que seja de aprendizado, de sabedoria. No momento que a gente se impõe dessa forma, a gente consegue cativar, a gente consegue inspirar, modelar essas pessoas também. E isso sim traz bons relacionamentos. Então, você é uma pessoa de bons relacionamentos, você é uma pessoa que as pessoas gostam da sua companhia, você é uma pessoa que gosta de fazer companhia para os outros. Então, se avalie, se autoconheça, se busque e procure entender a sua essência, procure se autoconhecer em primeiro lugar. Também o crescimento contínuo, que é o quinto pilar que a gente trouxe da vida plena. O crescimento contínuo, e ele vem de encontro a esse quarto pilar, que é o relacionamento saudável, né? Porque o relacionamento saudável, ele vem de encontro ao autoconhecimento, que é o primeiro pilar, né? O propósito, que é o segundo, então tá tudo interligado, né? Autoconhecimento, propósito, equilíbrio emocional, relacionamento saudável e fecha com o crescimento contínuo. Por que crescimento contínuo? Porque eu nunca vou saber tudo. Porque eu nunca vou ser a mesma pessoa amanhã como eu sou hoje. Porque hoje eu aprendo mais uma coisa, hoje eu vivo mais um momento, hoje eu sinto mais um sentimento que talvez eu não sentia ou eu não conhecia. Então, amanhã eu já posso pensar de forma diferente, e isso está tudo bem, isso está tudo certo também. Isso é evolução, porque a nossa vida ela é feita de momentos, de, como que se diz agora? Ela é feita de momentos, de transições, né? Você já ouviu falar em transições? Quando transição vem da palavra transitar, né? Então, quando você está transitando, é porque você não está parado num lugar só. Então, a transição, ela vem ao encontro do propósito do autoconhecimento, do equilíbrio emocional, dos relacionamentos saudáveis e do crescimento contínuo também. Porque a transição, ela é necessária para que você consiga evoluir. Porque se eu fico estagnado num lugar só e eu não transito, eu não faço minha transição, eu não faço minha ressignificação, eu não consigo evoluir.
certo? Não tem como evoluir sem fazer transição, né? A planta faz transição, os animais fazem transição, a lua, o sol fazem transição, as estrelas fazem transição, então nada é estático, nada que Deus criou é estático. E no momento que fica estagnado, no momento que fica quieto, numa linha só, o que acontece? Quando o nosso coração para de bater, quando ele bate, é tudo ondas, né? Ondas. Altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos. E quando ele começa de se encontrar as linhas ali e parar, o que acontece? Né? A vida acaba. Então, quando a gente estagna, quando a gente fica estagnado e a gente não consegue mais evoluir, não consegue mais acompanhar a transição, a gente morre. De certa forma, a gente morre. Muitas pessoas são aquelas pessoas que parecem um zumbi, né? Que ficam perambulando, que ficam paradas, com o olhar parado, olhando para um lugar só, não tem vontade de viver, não tem vontade de fazer nada, não tem inspiração, não tem motivação. Então, isso tudo é algo que faz com que a gente pense que o crescimento contínuo, ele é muito necessário, porque enquanto que eu aprendo algo novo, eu estou dando vida aos meus neurônios, eu estou dando vida às minhas células, eu estou renovando, fazendo a renovação celular, né, das minhas células. E isso tudo regenera a nossa vida, isso tudo renova a nossa vida, né? Então, o crescimento contínuo, ele é muito importante também para que a gente tenha vida plena. Bom, a gente já está aqui há quase 1 hora, né? Eu disse que eu não ia passar muito de 1h10. A gente começou, era 9h40, né? A gente começou 10 minutos mais tarde. E então a gente vai continuar até as 9h40, e a gente já está com, perdão, 10h40, a gente já está com 22h18, então a gente tem ainda 20 minutos, né? Mas eu vou dar uma breve pincelada sobre, então, os estilos de vida, né? O que a gente pode implementar na nossa vida, na nossa rotina, no nosso novo estilo de vida, para que a gente alcance, né, esses pilares também da vida plena. Porém, não vou me aprofundar muito, porque isso é tema para uma outra aula, né? Para aprofundar mais para uma outra aula, também para trazer perguntas. As perguntas, pessoal, como a gente está hoje sem pessoas ao vivo aqui, porque a gente é a primeira aula, as pessoas ainda estão meio com medo, acho que de entrar no Google Meet, ou então de participar das aulas, né? Então, a gente está aqui, estou fazendo a aula aqui, como prometida, como já fiz várias vezes lives lá no meu Instagram também, sozinha, depois coloquei lá para o pessoal assistir. Então, eu não tenho medo, não, de fazer as coisas sozinhas, e você não pode ter medo também, porque eu não estou falando só para mim aqui, eu sei que muitas pessoas vão assistir, eu sei que muitas pessoas vão assistir esse vídeo, vão encaminhar esse vídeo para outras pessoas, vão ajudar outras pessoas, e eu sei que eu vou estar ajudando pessoas com esse vídeo aqui, tá? Então, isso para mim já é muito grandioso, tá? Muito grandioso. E caso fosse uma aula ao vivo, que a gente tivesse pessoas aqui para fazer as perguntas, a gente ia abrir um espaço para perguntas. Como a gente não tem, eu deixo a sugestão para vocês fazer as perguntas aqui embaixo nos comentários do vídeo, tá? Vocês podem fazer as perguntas, que eu vou pegar essas perguntas e responder na medida do possível. E também vocês podem sugerir temas para conteúdos de aula também, ou conteúdos de vídeos para a criação de conteúdos para o canal do YouTube, tá? Qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês queiram que a gente fale um pouco mais, ou aprofunde um pouco mais, vocês podem sugerir ali também nos comentários, tá bom, pessoal? Muito obrigada a todos, né, que estão assistindo esse vídeo aqui, esse vídeo, ó. Então, vamos então para
5 tópicos da rotina, né? Do estilo de vida, perdão, do estilo de vida, né? Então, o que que a gente precisa no nosso estilo de vida para que a gente consiga ter um estilo de vida saudável e saudável em todos os sentidos, né? Saudável para a mente, saudável para o coração, né? Para o emocional, para o espiritual, para o energético e para o físico, né? O que que a gente precisa fazer para a gente ter esse estilo de vida bem organizado e que a gente consiga alcançar, então, um estilo de vida mais saudável e mais feliz. Primeiro ponto que eu cheguei aqui foi a rotina com intenção, né? Primeiro tópico, rotina com intenção. Por que rotina com intenção? Porque a rotina com intenção, ela é uma rotina programada, né? Ela é uma rotina que ela tenha começo, meio e fim. Ela tem um objetivo, né? Ela tem um propósito. Lá vem de novo o propósito lá dos pilares da vida plena, né? Então, quando eu crio uma rotina que ela é programada e que ela é com intenção, eu crio uma rotina onde vai acontecer mudanças, onde vão acontecer essas mudanças e onde essas mudanças vão trazer uma transformação para a minha vida. Seja uma rotina que eu escolha na parte mental, emocional, seja na parte alimentar, seja na parte física, então eu preciso fazer ela com intenção. Um exemplo, se eu criar uma rotina na parte da alimentação, qual é a intenção que eu tenho com a rotina na parte da alimentação? É ter uma vida mais equilibrada, é ter mais energia, é ter eliminar alguns quilos, né, eliminar peso, ou é ainda desinflamar o meu corpo, desintoxicar, ou é hidratar. Então, eu tenho que ter uma intenção. O que que eu quero alcançar com essa rotina que eu estou criando? Aí, no momento que eu sei aonde que eu quero chegar e o que eu quero alcançar, eu vou criar aquela rotina uh, do, dentro do direcionamento daquela intenção, né? Daquela intenção. Então, para criar essa rotina com intenção, eu preciso que tudo se conecte, né? Que tudo se completa, tudo se complementa. Então, criar essa rotina com intenção, ela é a gente viver assim, fazendo aquilo que você priorizou, aquilo que você planejou, e se caso você pular alguma etapa ou você não conseguir num dia, você não vai desistir só porque você não conseguiu naquele dia. No outro dia você vai tentar e você vai fazer dar certo aquela rotina, aquele hábito que você resolveu mudar. O 2, né? O 2 da rotina saudável, né? Para um estilo de vida saudável, é cuidado com o corpo. Aí muitas pessoas, nossa, cuidado com o corpo, né? Atividade física, hidratação, né? Corrida, esporte, né? As pessoas pensam nisso, né? Basicamente pensam isso. Cuidados com o corpo é isso. Higiene do corpo, né? Estética do corpo. Mas não é só isso, né? Cuidados com o corpo não é só isso. Cuidados com o corpo, isso seria cuidar o corpo, de certa forma, assim, visando a beleza física do corpo, né? Cuidar da estética, cuidar da musculação, para ter músculos visíveis, fortes, né, saudáveis, cuidar cabelo, cuidar unha, cuidar pele, cuidar a hidratação, que já citei ali, né? Isso seria coisas mais visíveis. Mas e o que é invisível, né? Cuidar do alongamento, cuidar do corpo mental, do corpo físico, né? Do corpo espiritual, porque a gente tem vários corpos dentro do nosso corpo físico, né? Então, cuidar desses corpos também é cuidar do corpo. Então, cuidar da parte da meditação, por exemplo, cuidar da parte espiritual, da conexão espiritual que se precisa ter, do desapego, cuidar do desapego. Muitas vezes a gente é muito apegado a coisas, a roupas, a objetos, a, como que eu vou dizer assim, a moda, né?
muitas coisas que nos impedem, muitas vezes, de cuidarmos do nosso corpo de uma maneira saudável, de uma maneira que realmente dê saúde a esse nosso corpo. Então, a gente vai mais por tudo o que todo mundo está fazendo. Todo mundo está fazendo assim, eu também vou fazer. Mas muitas vezes o meu corpo não precisa aquilo que todo mundo está fazendo, né? Muitas vezes ele nem precisa daquilo, precisa de outras coisas. Então, saber identificar o que o meu corpo está precisando, seja na parte física ou na parte interior, né? Cuidar dos meus músculos, dos meus nervos, do meu sistema nervoso, né? Do meu corpo áurico, né? Corpo energético, corpo espiritual, corpo mental, isso tudo faz parte do cuidado do corpo, porque uma mente sã tem um corpo sã, né? E um corpo são tem uma mente sã. Então, as duas coisas trabalham juntas, né? Então, é preciso ter cuidado com tudo isso para que o complexo todo, né, a engrenagem toda, funcione. Terceiro pilar, né, do estilo de vida saudável é a gestão, gestão, né, emocional diária, né? Olha lá, o segundo pilar lá do terceiro pilar, perdão, lá da vida plena, equilíbrio emocional, né? Agora o terceiro pilar do estilo de vida é a gestão emocional diária. O que é uma gestão de emoções diária, né? O que é gestar a minha emoção diariamente? Gestar a minha emoção diariamente é eu me avaliar, me autoavaliar diariamente. E como eu já disse lá anteriormente, procurar entender os meus sentimentos, procurar entender de onde eles vêm, o que eu estou sentindo, por que eu estou sentindo, e principalmente o que fazer com esses sentimentos e o que fazer para, se são prejudiciais, deixar de sentir, ou se são satisfatório, aumentar a potência, aumentar os momentos de eu sentir essas emoções, né? Então, isso é uma gestão de emoção diária, né? E procurar não perder o domínio e nem o controle, né, sobre as nossas emoções, não deixar as nossas emoções falar mais alto, né, sejam elas benéficas ou maléficas, né, positivas ou negativas, porque sempre que as emoções falam mais alto, muitas vezes o corpo se ferra, como se diz, né, então a gente precisa ter clareza, a gente precisa ter gestão das nossas emoções e precisa ter racionalidade para a gente trabalhar as emoções, porque muitas vezes um ato feito no impulso, né, uma palavra dita no impulso, como diz o ditado, a palavra dita não volta mais à nossa boca, né? Então, muitas vezes a gente pode refletir um pouco antes de falar, ou pode refletir um pouco antes de agir, né? Muitas vezes nossas ações, nossas reações, nossas atitudes podem prejudicar-nos ou prejudicar alguém. Então, fazer essa gestão emocional é muito importante para ter também um bom estilo de vida. Quarto, ambiente e convivência, ó. Casa de novo com relacionamento saudável, ambiente e convivência. Eu sou responsável pelo meu ambiente e convivência. Eu também sou quem faz, quem contribui para ter o ambiente, né? Para que o ambiente se instale. Então, o que eu estou fazendo para que esse ambiente seja favorável, né? Então, eu preciso fazer essa autoanálise também. Eu estou sendo favorável para que o ambiente onde eu vivo seja um ambiente gostoso, um ambiente acolhedor, um ambiente onde as pessoas se sentem bem, e inclusive eu me sinta bem, né? E o quinto, disciplina e constância. Disciplina e constância vem ao encontro do quinto pilar lá da vida plena, tá? Então vejam como as coisas se casam, né? Disciplina e constância vem ao encontro do quinto pilar da vida plena, que é crescimento contínuo, né? Então, o crescimento contínuo e a disciplina e a constância, eles caminham juntos. Se a gente, quando era criança e adolescente, a gente ia na aula há vários anos para aprender,
e tinha que repetir muitas coisas até aprender. Então, por que durante a vida a gente não pode repetir as coisas e ter constância até a gente aprender? E no momento que a gente aprender, buscar aprender outras coisas melhores ainda, para mudar mais ainda, para melhorar mais ainda. Então, por que não estar em disciplina e constância de aprendizado sempre? Por que não me permitir, né, aprender? Porque muitas vezes eu não me permito. Muitas vezes eu penso que eu já sei tudo, eu penso que eu estudei mais, eu penso que eu me capacitei mais, que eu sei mais do que a outra pessoa. Mas teve uma vez que um mentor meu falou que teve um dia assim que eu falei que eu não sabia certas coisas e que eu me achava assim uma ignorante nessa parte, que eu não estava sabendo de umas coisas ali que estavam sendo explicadas na mentoria. Chegou um momento que eu disse assim, eu sou muito burra nessa parte, né? E aí ele falou assim, não existe gente burra, né? Não existe gente que não sabe as coisas. Não existem pessoas que não sabem as coisas, existem pessoas com saberes diferentes. Você não sabe isso aqui que a gente está falando hoje, mas você sabe outras coisas importantes. Perdão. Então, isso tudo é muito importante a gente avaliar também, né? Nessa disciplina e constância. Acho que minha garganta está dizendo que está na hora de terminar. Então, a gente falou sobre o ponto quinto, né? Do estilo de vida. E com esse ponto, então, a gente fechou, né? 5 pontos da vida plena. Repetindo aqui, recapitulando. 5 pontos da vida plena: autoconhecimento, propósito, equilíbrio emocional, relacionamento saudável, crescimento contínuo. 5 pontos importantes da rotina do novo estilo de vida, né? 5 pontos importantes do novo estilo de vida. Rotina com intenção, cuidados com os corpos, né? Com os nossos corpos, físico, mental, espiritual, energético. Gestão emocional diária, ambiente e convivência, e disciplina e constância. Então, a gente fecha aqui esse momento, né? É bem importante falando sobre vida plena e estilo de vida, e também deixando aqui, assim, algumas perguntas que você pode, inclusive, responder aqui nos comentários, tá? Que são as seguintes. Quais desses pilares você mais precisa desenvolver hoje, tá? Os pilares que a gente falou, então, são a direção, a execução e a vida plena, né? Que a gente falou sobre direção, que são os pilares autoconhecimento, propósito, equilíbrio emocional, gestão emocional, ambiente e convivência, esses são todos uma direção, né, que a gente precisa ter. E tem os pilares da execução, os cuidados com o corpo, né, o ambiente e a convivência, a disciplina e a constância, o relacionamento saudável e o crescimento contínuo. São pilares da execução. Então, a gente usando esses pilares e a gente trabalhando esses 2 pilares, a gente vai chegar numa vida plena. Então, baseado nesses 2 pilares, né, direção e execução, para chegar no resultado vida plena, quais desses você precisa desenvolver hoje, tá? E qual hábito você sabe que precisa começar? Qual é o hábito que você precisa começar por ele? O que você sentiu no seu coração com essa aula? Qual o hábito que você acha que vai te levar
essa vida perfeita, essa vida plena, né? Então, você pode pensar sobre isso, e também fica uma frase especial aqui para uma conexão final aqui da nossa aula, que a vida plena, ela não nasce de grandes decisões, tá? Ela nasce de pequenos hábitos repetidos todos os dias, né? A vida plena não nasce de grandes decisões. Ela nasce de pequenos hábitos repetidos dia a dia, né? Todos os dias. E também, para terminar, né? Para finalizar aqui essa aula, que a minha garganta já não está dando mais, ela está gritando. Desculpem. Frase para finalizar. Você não muda de vida quando decide. Você muda de vida quando sustenta novas atitudes. Você não muda de vida quando decide. Você muda de vida quando sustenta novas atitudes. Pense nisso. Até a próxima aula.